Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de dicas de engenharia do canal da BeamWorks. Hoje falaremos sobre um assunto bem interessante, que é a estabilidade de estruturas. Bom, pessoal, antes de irmos para a estabilidade, vamos ver alguns pontos que são importantes para o seu entendimento. Então, vamos falar primeiramente de não linearidade geométrica. Então, basicamente, a não linearidade geométrica é você fazer a análise da estrutura na sua posição deformada. Vamos ver como funciona uma análise linear ou uma análise de posição indeformada. Nós temos aqui um pilar com engastamento na base e nós temos uma carga vertical e uma carga horizontal. Então, os esforços que vão ocorrer na base são basicamente uma reação vertical, uma reação horizontal e um momento que depende da força horizontal vezes o comprimento da barra. Para a posição deformada, nós temos basicamente para as reações os mesmos valores, mas para o momento nós vamos ter, além da carga vertical vezes o comprimento do elemento, um momento que vem da força vertical vezes o deslocamento da estrutura que ocorreu. Tá? Esse cálculo ele é um cálculo numérico e iterativo. Então, vamos ter primeiramente a posição inicial da barra, e à medida que nós temos certos acréscimos de deslocamento nessa barra, nós vamos ter a busca do seu posicionamento final. Então, a gente vai dando esses acréscimos de deslocamento, né? E vamos, de acordo com um critério de erro, vamos obter a nossa convergência e vamos ter os esforços finais da estrutura, considerando a segunda ordem. A não linearidade física trata-se da análise do comportamento do material. No nosso dia a dia, os materiais não são elásticos perfeitos devido a efeitos como a fissuração, fluência ou escoamento desses materiais. Né? Se a gente analisar a 6118, ela diz que podemos fazer uma análise aproximada dessa não linearidade física através da redução do EI dos elementos. Né? Então, assim, no modelo real, né, você está fazendo uma modelagem de uma estrutura, você geralmente vai alterar o valor do E, né, por esses fatores, e as seções que você lançar já vão estar automaticamente seguindo essa consideração. Para 8800, a não linearidade material pode ser considerada em alguns casos de forma indireta, efetuando-se a análise elástica, reduzindo-se a rigidez das barras. É basicamente a mesma coisa que a 6118 cita. Né? A gente pode reduzir através da redução das inércias ou também dos modos de elasticidade. Então, como podemos verificar se precisamos ou não fazer esses cálculos não lineares na nossa estrutura? Bem, quem nos diz isso é a análise de estabilidade. A 6118 diz: os efeitos de segunda ordem podem ser desprezados desde que não represente acréscimo superior a 10% nas reações e nas solicitações relevantes da estrutura. Quer dizer basicamente o quê? Eu posso desprezar a segunda ordem desde que, eu comparando os resultados de primeira com os resultados de segunda, os de segunda não sejam 10% maiores. E como que a gente consegue fazer essa verificação de forma rápida? A norma, a 6118, apresenta os parâmetros ou cálculos aproximados. Então a gente tem o parâmetro de estabilidade alfa, que usa essa formulação, e cujo limite é para elementos ou para estruturas com menos de 3 pavimentos, você usa essa formulação do alfa superior, e para estruturas com mais de 4 pavimentos, você utiliza esse limite de 0,6. Tá? Mas esse não é o único parâmetro de estabilidade que existe na 6118. Existe também o coeficiente γz. Ele leva em consideração os deslocamentos, os esforços que estão correndo na estrutura e o comprimento dos elementos. E aí nós temos um limite de γz menor do que 1.1 para a gente fazer análise apenas linear. Né? Mas o γz também se estende entre 1.1 e 1.3 quando a gente está fazendo uma análise de segunda ordem. Então ele tem uma certa limitação também para análise de segunda ordem. E mais à frente a gente vai entender um pouco mais por quê. A 8800 classifica as estruturas de acordo com sua deslocabilidade. Então a gente tem as estruturas de pequena deslocabilidade com o limite de 1.1,
de média deslocabilidade entre o ponto 1 e o ponto 4 e de grande deslocabilidade a partir de 1.4. Quem define esse fator de 1.1, 1.4 é o beta 2, e o beta 2 é basicamente igual ao gama Z, é a mesma ideia e ele é aplicado de forma bem similar. Bom, indo agora para normas internacionais, nós temos que o Eurocode, o EN 1993, no item 521, ele diz que a necessidade ou não do cálculo de segunda ordem é baseado num parâmetro chamado alfa crítico. Esse parâmetro alfa crítico é até bem simples de entendimento. Então nós temos basicamente uma relação entre a carga crítica de flambagem e a carga atuante da estrutura. Então você divide basicamente uma pela outra e você tem um fator aí que tem que ser maior do que 10. Quer dizer, a minha carga crítica tem que ser pelo menos 10 vezes maior do que a minha carga atuante para que eu possa desprezar os efeitos de segunda ordem. Bom, você também tem uma forma aproximada de fazer os cálculos dessa carga crítica, né, através de deslocamentos também e os esforços atuantes. Mas o alfa crítico tem uma grande vantagem. Ele pode ser executado de forma numérica, através do cálculo de estabilidade. E aí eu sempre fiquei curioso para saber qual é a relação entre o alfa crítico, que é um parâmetro que pode ser, por ser calculado numericamente, pode ser aplicado basicamente em qualquer tipo de estrutura. Não precisa ser só edificação, então você pode aplicar em pontes, galpões, edificações, até em elementos 2D também, por exemplo, um tanque que tem uma certa quantidade de carregamento, certas condições de apoio. Então, esse cálculo numérico do alfa crítico, que pode ser aplicado basicamente em vários tipos de estrutura, qual é a relação dele com os nossos parâmetros nacionais? Qual é a relação dele com o gama Z, por exemplo, ou o beta 2, né, que como os dois são muito similares, os resultados são iguais entre os dois, né? E em relação também aos resultados de segunda ordem reais que eu obtenho no software e ao cálculo de estabilidade. Então, o que a gente vai ver agora é uma curiosidade minha. Vamos fazer uma comparação entre gama Z e beta 2, são similares, os cálculos de segunda ordem, os valores de segunda ordem obtidos realmente na estrutura e o nosso parâmetro alfa crítico. E vamos ver o que a gente obtém nessa história. Mas esse assunto é para um próximo vídeo. Se você tinha essa mesma curiosidade que eu, deixa aí no comentário. Ou se você quiser complementar alguma informação desse vídeo ou gostaria de sugerir novos assuntos, deixa aí também nos comentários. E até mais, pessoal!